Mas afinal, o que é FIV e FeLV? Por que essas doenças são tão comentadas, né? Hoje eu quero fazer um vídeo, gente, focado nos tutores, aqueles donos de gato que nunca ouviram falar da doença. Então, se você é um veterinário, esse vídeo não é aqui para você, é para quem realmente não entende dessas duas doenças. Primeiro, que a gente sempre cita as duas juntas, porque a gente tem um teste rápido, né, que é feito, né, já testando essas duas doenças e elas são muito parecidas. Então, por conta disso, a gente sempre fala FIV e FeLV, mas são doenças diferentes. Nós temos a FIV e nós temos a FeLV. Elas têm sinais parecidos em muitos casos. As duas são chamadas retroviroses, que é uma classificação dessa doença, mas não são a mesma doença. Hoje, né, no Brasil, nós temos mais comumente a FeLV do que a FIV, tá? Pelo menos em muitos estados a gente tem essa predominância. E essas são doenças, gente, que infelizmente nós ainda não temos uma cura, nós ainda não temos uma medicação que cure esse animal. São doenças também que são de fácil contágio, né? Relativamente fácil. Então, se eu tenho um animalzinho de rua, não é difícil que esse animal possa ter tido contato com outro animal e ter se contaminado, ou possa ter tido contato com a urina de outro animal e ter pegado ali, principalmente a FeLV, né? E isso pode gerar uma transmissão muito rápida. Por isso que hoje existe tanta preocupação em relação a essas doenças. Por isso que assim que um animal é adotado, a gente quer saber sobre o teste de FIV e FeLV, porque é uma doença que, por não ter cura, né, e por ter uma transmissão relativamente fácil, então, no caso da FeLV, a gente tem muita saliva transmitindo, xixi, qualquer dejeto do animal transmitindo, brigas transmitem FIV e FeLV. Por conta disso, nós temos ali uma preocupação muito grande em relação a essa doença, porque a partir do momento que os gatinhos eles são diagnosticados com uma dessas doenças, eu preciso de mudar a vida desse animal, eu preciso de trabalhar em muitas questões com esse animal. Ele vai ter ali um nível de encontro com o veterinário maior, ele precisa de ter, né, eu falo que o dono do gato com FeLV tem que ter uma farmacinha de suplementos, né, ele tem que saber um pouco mais de gato para ele ter um olhar mais crítico, né, e saber identificar o início de qualquer problema, tá? Porque são gatinhos que vão conviver sempre, né, para sempre a partir do diagnóstico com uma doença crônica. E é uma doença que pode se ativar a qualquer momento. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, a gente brinca que são doenças, por serem da mesma classe, né, dessa doença em seres humanos, mas são doenças que são parecidas com a AIDS. Nós não temos pessoas que têm o vírus HIV e vivem super bem, né, porque o vírus não se manifestou nessa pessoa. Sim, nós também temos pessoas com HIV que vivem doentes, né, que precisam de tratamentos constantes, e a gente fala que o vírus, né, ela está ativo, né, da mesma forma funciona ali com a FIV e a FeLV. Por isso existe essa preocupação, né? A partir do momento que eu tenho um paciente positivo para uma dessas doenças, eu preciso de ter cuidados, eu preciso de trabalhar para tentar diminuir a multiplicação, de trabalhar para que esse sistema imune fique sempre muito bem, porque ele está sempre ocupado tendo de manter essas doenças sob controle. E é por isso que a gente fala tanto do teste de FIV e FeLV, e é por isso que muitas vezes a gente faz o teste e o reteste, porque um teste somente, um teste sozinho, me diz que naquele momento o gatinho não tem FeLV, a FeLV não se manifestou, a FIV e a FeLV não se manifestou. Mas pode ser que ele venha positivar ainda se você acabou de pegar esse gatinho, porque pode ser que o vírus entrou, mas não deu tempo dele positivar no corpinho do gatinho. Então muitas vezes a gente testa uma vez e depois fazemos um reteste, para a gente ter certeza que esse gatinho realmente é negativo para essa doença. Sibeli, por que ainda não foram atrás de tratamentos, né, para essa doença, de medicações, né, já que é uma doença ali que parece que já está na vida do gato há tanto tempo? Porque é uma doença que está presente em países subdesenvolvidos. Você não vai achar gatinhos com FeLV e FIV com facilidade em países como da Europa, em países da América do Norte. E por conta disso, e por serem esses os países que mais fazem estudos, né, a gente não tem mais tantos estudos com intenção de cura dessas doenças. E por se tratarem de retroviroses, né, que é aquele vírus muito parecido com o vírus da AIDS, como eu já falei,
a gente sabe que a cura dessas doenças seria bem difícil, né? Nós temos ali como fazer um excelente controle da doença, mas nós não temos como extinguir por completo esse problema. Então, se você tem um gatinho com FeLV, você precisa que esse gatinho tenha um acompanhamento como especialista. Você precisa de entender a doença um pouquinho mais fundo, né? Eu ainda quero fazer um videozinho só sobre FeLV. Se você tiver interesse, comenta aqui. E um videozinho só sobre FIV, tá? E você precisa de saber como manejar esse gato frente aos problemas de saúde que ele pode vir a ter, né? Porque é claro que você vai fazer isso sempre com o veterinário, mas é você que identifica a doença, né, para poder chamar o veterinário. E quando você tem um gatinho com FeLV, o identificar a doença tem que ocorrer o mais cedo possível, para que você não perca a chance de iniciar o tratamento antes que a FeLV se ative nesse teu animalzinho. E com a FIV não é diferente, então é um raciocínio ali praticamente igual. Então, se você não sabia disso, queria entender ali pelo menos o básico dessas duas doenças, é isso que eu quis trazer para vocês hoje, tá? E já me sigam aqui, coloquem as dúvidas, que a partir disso eu posso fazer um videozinho mais específico ou sobre a FIV ou sobre a FeLV, vai depender do que eu ver que vocês querem saber mais.